eu vou mostrar a você 8 princípios que eu coletei de Steve Jobs. Legal? No vídeo de hoje, eu vou lhe explicar como escolher um mentor e como incorporar o poder desse mentor na sua vida, construindo sobre as ideias dele. Mas antes disso, não esqueça de assinar o canal. Também ative as notificações, clicando aqui no sininho embaixo. E também deixe o seu comentário, isso é muito importante para mim. Então, como você escolhe um mentor? E como você assimila o conhecimento e a experiência dele? Como você faz isso? Na verdade, isso é muito simples. O que você faz? Você escolhe uma pessoa que você admira, com a qual você se identifica, e você passa a observar essa pessoa, a analisá-la, a ler sobre ela, a estudar seus valores e sua maneira de pensar. E aos poucos, à medida que você vai identificando princípios na vida dela, você passa a assimilar esses princípios no seu dia a dia. Tempos atrás, quando Steve Jobs começou a aparecer no cenário, eu me foquei nele. Com que objetivo? Na tentativa de compreender como ele pensa, como ele age, quais são os princípios, quais eram os princípios e quais eram os valores dele. E uma vez que eu identificava e compreendia um desses princípios, eu começava a adotá-los na minha vida pessoal. Então, para você compreender isso, eu vou mostrar a você 8 princípios que eu coletei de Steve Jobs, seja em entrevistas diretas dele ou pessoas que trabalhavam com ele, em discursos, apresentações, livros que foram escritos sobre eles, enfim. Vou te mostrar como eu adotei isso na minha vida. E o primeiro desses princípios, desses conceitos, eu não só apliquei na minha vida, mas eu também insisto em ensiná-lo a você, que você aplique isso. Numa das entrevistas, eu lembro que Jobs diz que um dos segredos da vida é não aceitar a ideia de que a vida precisa ser limitada. Jobs, embora não ser um guru de autoajuda, ele dizia que na medida que nós vamos crescendo, nós vamos assimilando do contexto em que crescemos noções claras de como a vida é limitada. Que nós assimilamos do que nos é dito de que não podemos ter tudo o que queremos, de que o sucesso é uma coisa excepcional, muito difícil, muito árdua de ser alcançada. E de que algumas pessoas conseguem por razões, por circunstâncias que nós não temos. Ele dizia que nos é dito que a vida é estreita e de que é melhor não se mexer muito para não tocar nas paredes. De que temos que tentar criar um certo nível de segurança, de preferência com um bom emprego, com uma certa quantia de dinheiro na poupança para o período das vacas magras, quem nunca ouviu falar disso? E ter o cuidado de sempre ter para suprir as necessidades da família. Mas ele disse que isso é uma visão muito limitada, que a vida pode ser bem mais do que isso, que ela pode ser bem mais ampla, bem mais profunda. E se você descobrir uma coisa, um único fator, ele disse, que é descobrir que tudo que existe, tudo que foi criado e inventado até hoje na história da humanidade, foi feito, inventado ou criado por pessoas que não são mais inteligentes do que eu e você, e de que você não precisa viver nos limites que lhes são traçados ao longo da sua infância, de que esses limites, na verdade, não existem, de que você pode mudar o mundo à sua volta, influenciá-lo, reinventá-lo, de que você pode criar suas próprias coisas, coisas que outras pessoas podem usar, de que você pode tocar a vida e se você apertar aqui,
vai saltar algo ali e de que você pode moldar a vida. Se você descobrir isso, você terá descoberto talvez a coisa mais importante da vida. Então, a primeira regra que aprendi com ele, o primeiro princípio que aprendi com ele, e que está na base de tudo, é libertar-se da noção equivocada de que a vida está ali, fixa, quadrada com uma caixa, e que você está lá dentro, vivendo nela, ao invés de estar fora, de abraçá-la, de moldá-la, de deixar sua marca nela. E não importa como você irá aprender isso, uma vez que você aprender que você pode criar sua vida como você quiser, você vai querer mudar sua vida, você vai querer transformá-la, porque para a maioria de nós, a vida é bagunçada, a vida é apertada, é sufocante. E uma vez que aprender isso, segundo Steve Jobs, você nunca mais será o mesmo. E eu passei a assimilar esse princípio na minha vida. E a partir disso, eu decidi que nunca mais eu iria aceitar a ideia de que a vida precisa ser limitada. E acredite, isso de fato mudou a minha realidade e também vai mudar a sua. A segunda coisa que eu aprendi com Jobs é ter paixão pelo que eu faço. Outra vez, esses princípios, essas regras não são minhas, elas são do Steve Jobs. E certo dia eu ouvi ele dizer, acho que foi numa entrevista, ele disse algo como: as pessoas me diziam que para ser bem-sucedido era preciso ter paixão pelo que se faz. Depois ele afirmou que isso era absolutamente verdade. E ele explicou que a razão pela qual é necessário ter paixão pelo que se faz para obter sucesso é porque é muito duro obter um sucesso extraordinário. Que uma pessoa racional, isso é, uma pessoa sem paixão, desistiria cedo demais. Que é duro alcançar sucesso e de que para obter sucesso você precisa fazer o que você faz por um longo período de tempo. E não só isso, mas também de uma maneira constante. E se você não tiver tremenda paixão por aquilo que você faz, você vai acabar desistindo antes de chegar lá. Pronto. E eu assimilei isso para a minha vida. Eu acreditei nisso, passei a acreditar e a me agarrar nisso. E se você observar, você verá que é isso que acontece com a maioria das pessoas. Se você analisar aqueles que alcançam sucesso e aqueles que não, verá que as pessoas bem-sucedidas, todas, são apaixonadas pelo que fazem. E isso as faz perseverar quando as coisas não vão tão bem, quando elas se tornam difíceis, enquanto que os outros desistem nesses momentos. Então, a segunda coisa que aprendi com Steve Jobs, que eu assimilei na minha vida, é ser loucamente apaixonado por aquilo que eu faço. Se não sou apaixonado, eu não faço. E essas duas coisas mudaram a minha vida, acredito. Bom, a terceira coisa que eu aprendi com Jobs foi o seguinte: criar ou fazer as coisas como se elas fossem para mim e não para os outros. Por exemplo, quando eu estou dando um curso, eu faço isso como se fosse para mim. O foco sempre é o que eu gostaria de saber se eu estivesse no lugar dos meus alunos. Em algum momento, Steve Jobs contou que quando ele e Wozniak, sócio e parceiro dele, criaram o primeiro computador, eles não tinham a mínima ideia sobre se alguém ou quem algum dia usaria esse computador. Ou seja, eles não sentaram numa mesa de bar ou na cafeteria e decidiram: nós vamos criar um computador para as pessoas usarem em seus escritórios e com isso nós vamos mudar a rotina de trabalho de todo mundo. Na verdade, segundo Jobs, no início, eles criaram esse computador para eles próprios. Uma vez que o computador estava pronto, na medida que eles foram mostrando para as outras pessoas, elas foram se interessando. E daqui a pouco,
todo mundo queria um computador desse. Para mim, esse é um princípio, uma regra muito importante e também foi muito reveladora, porque durante anos pessoas vinham me dizendo que era preciso fazer uma pesquisa de mercado para descobrir o que as pessoas precisam e o que elas querem, para somente depois suprir essa demanda. Eu não conheço um caso onde isso tenha dado certo. Nos meus livros, por exemplo, o único livro com o qual eu me preocupei em investigar o que as pessoas precisavam e depois escrever sobre isso foi o que menos vendeu. Os outros, todos best-sellers, eu escrevi como se eu estivesse escrevendo para mim mesmo. Então, esse é o terceiro princípio. Não importa o que você faça, faça-o como se estivesse fazendo para você mesmo. O quarto princípio que eu aprendi com Steve Jobs foi criar meus produtos em torno dos meus clientes e não sentar em torno da mesa e dizer: nós vamos mostrar ao mundo que produto maravilhoso nós temos e como podemos convencê-los de que ele é maravilhoso. No caso dos meus cursos, seminários e livros, eu faço tudo como se fosse para mim. Mas lógico, eu tenho em mente a todo momento, a cada módulo, a cada capítulo, onde isso vai impactar e transformar a vida do leitor. Por quê? Porque eu sei em primeira mão como isso impactou a mim e como isso transformou a minha vida. E lógico, nada é perfeito, por isso nesse processo você vai cometer erros. E isso é bom, porque significa que você está agindo, que você, na verdade, não está parado, você está tomando decisões, você está fazendo escolhas. E você só precisa ter, quando você comete um erro, a grandeza de reconhecer esse erro e de se empenhar em corrigi-lo. E outra coisa importante, se você for o líder, é importante dar suporte ao seu time quando alguém cometer um erro. A quinta coisa que eu aprendi com Jobs foi o seguinte: não venda porcaria, foque-se no melhor. Em certo momento, a Apple fez uma parceria com a Nike e um dia, conversando com Steve Jobs, Mark Parker, na época CEO da Nike, perguntou se Jobs tinha uma sugestão para a Nike. E primeiro, Jobs respondeu que não, teria dito que não. Depois, ele voltou atrás e disse que sim. Ele disse o seguinte: na Nike vocês fazem alguns produtos fascinantes, certamente os melhores produtos do mundo, mas vocês também fazem muita porcaria. Então, a minha sugestão é: larga a mão dessas porcarias e se foque no que vocês fazem de melhor. De fato, se você analisar, a Apple tem essa cultura. Você não vai encontrar porcaria. A Apple não faz isso. Já enquanto muitos de nós insistimos em dividir o que temos de melhor com algumas porcarias. Então, que tal aprendermos com o velho e bom Steve Jobs e nos focar somente naquilo que temos de melhor e abrir mão das nossas porcarias? O sexto princípio que eu aprendi com Jobs é o seguinte: crie um time de pessoas extraordinárias. Segundo Jobs, a vantagem de você ter apenas pessoas extraordinárias trabalhando com você é que elas não têm necessidade de que alguém esteja no pé delas o tempo todo. Elas são proativas e por isso elas se autogerenciam. Uma vez que elas sabem o que fazer, elas vão dar um jeito de descobrir como fazê-lo sem que alguém lhes diga como. Elas não precisam ser gerenciadas. A única coisa, segundo Jobs, que um time de pessoas extraordinárias precisa é ter uma visão em comum. E é ali que entra o papel do líder. Liderar é ter uma visão e ter a habilidade de articular essa visão
para que as pessoas à sua volta tenham a habilidade de compreender essa visão e criar um consenso em torno dela, para que ela se torne uma visão comum entre todos os membros do time. Então, a melhor coisa é ter ao seu lado pessoas insanamente profissionais naquilo que elas fazem. Isso é conhecido também como a mente mestra. Se você montar um time com umas 10 pessoas assim, que sejam o núcleo central da equipe, elas se tornarão, na verdade, uma pessoa só. E elas passam a se autopoliciar, decidindo quem elas permitem entrar nessa equipe e quem não. Por isso, um dos trabalhos mais importantes de Jobs era recrutar as pessoas certas, escolher quem faria parte do time da Apple. E olhe a 7ª coisa que eu aprendi com ele. Não torne o dinheiro seu objetivo principal. Jobs contava que antes dos 22 anos ele praticamente não tinha dinheiro algum. Mas aos 23, a fortuna dele era de pouco mais de $1 milhão. E já aos 24 era mais de 10 milhões e aos 25 mais de 100 milhões de dólares. E segundo ele, isso em momento algum foi a coisa mais importante para ele, porque ele nunca trabalhou por dinheiro. Ele dizia o seguinte: dinheiro é uma coisa maravilhosa porque permite que a gente faça coisas, permite que você invista em projetos que talvez não tenham um retorno imediato, mas o dinheiro nunca pode ser o objetivo mais importante. O mais importante deve ser a marca, as pessoas, os produtos que você oferece e os benefícios que esses produtos podem trazer para as pessoas. Então, a lição de Jobs é: nunca foque exclusivamente no dinheiro. Se você fizer a coisa certa, o dinheiro será consequência. Se fizer a coisa errada, eventualmente o dinheiro vai acabar desaparecendo. Vamos para a 8ª. A 8ª coisa que eu aprendi com Jobs foi o seguinte: crie produtos dos quais você possa se orgulhar. Basicamente, Jobs defendia 2 pontos quando se tratava dos produtos da Apple. Quais eram? Primeiro, desenvolver os melhores produtos do mundo. Produtos dos quais poderiam ter orgulho de vender e recomendar para sua família e para seus amigos. E o segundo, fazer isso no menor preço possível. Outra coisa que eu aprendi com ele foi oferecer valores e não produtos. O que isso quer dizer? Em termos de marketing, Jobs tinha uma visão bastante clara e muito simples também. O marketing de um produto, ele sempre precisa ser sobre os valores associados a esse produto. Ele dizia que o mundo é um lugar muito complicado, muito barulhento, e você não vai ter grandes chances de ser lembrado pelas pessoas. Ninguém tem. Por isso, você precisa ter uma visão muito clara sobre o que você quer que as pessoas saibam de você. E não só de você, principalmente do seu produto, da sua marca e da sua empresa. E Jobs tinha tremendo cuidado, ele investia um esforço enorme, um capital, energia para cuidar da imagem, da relevância e da vitalidade da empresa. E qual a maneira de fazer isso? A maneira de fazer isso não é falar diretamente sobre o seu produto, mas dizer ao público quem você é, qual a sua missão e qual o seu lugar no universo. Ou melhor, que valor seu produto ou marca traz ao mundo. E como isso pode fazer o mundo um lugar melhor. Falar sobre valores e não sobre produtos. E preste atenção na última coisa que eu aprendi com o Jobs. É um bônus. Mantenha seu desejo ardente e acredite numa força superior. Jobs defendia a ideia de que se você quer manter acesa a chama
do seu desejo interior, você precisa acreditar que as experiências que você tem ao longo da jornada, todas elas possuem um propósito. E mais, que mesmo que você não entenda o que está acontecendo num determinado momento e por que você está passando pelo que está passando, no futuro, em algum momento, ao olhar para trás, você compreenderá o sentido de tudo isso. Em algum momento, os pontos vão se conectar. Ele dizia que acreditar que os pontos irão se conectar lá na frente vai lhe dar a força e a coragem de seguir seu coração. Isso mesmo quando a mente não entender as razões e muitas vezes insistir para você parar. Mesmo quando seguir o seu coração significa sair dos caminhos convencionais. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E Jobs tem vários exemplos. Mesmo quando ele foi demitido da Apple, empresa que ele mesmo havia criado, no final, segundo ele, mostrou que isso foi uma das melhores coisas que poderia ter acontecido a ele. Porque, segundo ele, em algum momento, apesar de seu grande fracasso aos olhos do mundo, que ter sido demitido da Apple foi, ele decidiu recomeçar. E visto em perspectiva, isso lhe deu a compreensão de que essa demissão permitiu começar outra vez sem o peso de ter que provar ao mundo o tempo todo de que ele era uma pessoa infalível. Lhe deu a possibilidade de recomeçar com a leveza de um iniciante, de alguém descomprometido, com menos certezas, com menos olhares voltados para ele. O que, no final, foi fundamental para que ele pudesse se preparar para o trabalho que resultou no tremendo sucesso quando ele voltou à Apple mais tarde. Então, escolher um mentor e incorporar o poder desse mentor na sua vida, construindo sobre as ideias deles ou dele, é simplesmente simples assim. E você pode fazer isso com qualquer pessoa que você admire, com qualquer pessoa que você respeite, cujo exemplo você gostaria de seguir. Então, coloque isso em prática. Escolha uma pessoa e foque-se por 90 dias em estudar, em identificar e assimilar 5 ou 10 coisas que você vê nela e que você gostaria de ter na sua vida. Eu fico por aqui e não esqueça, se você ainda não assinou o meu canal, assine o canal. Também ative as notificações e se gostou do vídeo, clique no joinha e deixe seu comentário aqui abaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.